TV Barbacena, há 15 anos, a emoção não para. O ano começou com estabelecimentos fechados, ruas vazias e altas diárias e consecutivas de casos da Covid-19. Mas já havia esperança. Desde novembro de 2020, estavam em São Paulo as 120 mil primeiras doses da Coronavac. A vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, era um dos 4 imunizantes testados no Brasil e aguardava a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em 17 de janeiro, em uma reunião que durou 5 horas e que foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, a Anvisa recomendou o uso emergencial de 2 imunizantes, a Coronavac e a AstraZeneca Oxford, parceria entre o Instituto Serum, na Índia, e a Fundação Oswaldo Cruz. A Anvisa é hoje a única agência reguladora do mundo a analisar ao mesmo tempo 2 protocolos vacinais de uso emergencial e o fez em tempo recorde de 9 dias. Temos vacina. E o país comemorou ao ver a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, se tornar a primeira vacinada contra a Covid no Brasil. Começa então a campanha de vacinação em todo o país. Butantan e Fiocruz ficaram responsáveis pela distribuição das vacinas para o Ministério da Saúde, que, por sua vez, distribuiu as doses para os estados com o apoio do Ministério da Defesa. Já os municípios ficaram com a operação logística do processo de vacinação. Idosos, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades. Coube a cada município a definição dos grupos prioritários. E, enquanto isso, a população passava a acompanhar atentamente o calendário. Nos meses seguintes, os brasileiros passaram a contar com outras 2 vacinas. A americana Pfizer, feita em parceria com a empresa alemã BioNTech, e a vacina desenvolvida pela Janssen, da Johnson & Johnson. Esta, diferentemente das outras, era de dose única. A chegada dos carregamentos vindos da China com o insumo farmacêutico ativo possibilitou ao Butantan e à Fiocruz a fabricação interna dos imunizantes. E assim, a vacinação ganhou impulso no Brasil. Mas a campanha nacional de imunização também enfrentou desafios. Atrasos no recebimento de lotes com o IFA levaram a paralisações da produção pelo Butantan e Fiocruz, comprometendo o cronograma de distribuição de doses. Ainda assim, o país passou a registrar uma alta crescente no número de vacinados. Em julho, o país bateu o recorde de aplicação de vacina, com mais de 3 milhões de doses em um único dia. O avanço da vacinação permitiu o retorno gradual às aulas presenciais e reabertura das atividades econômicas, como o setor de turismo, um dos mais afetados pela pandemia. Eventos teste, como festas e jogos de futebol, comprovaram a eficácia da vacinação. O uso de máscaras em local aberto deixou de ser obrigatório em algumas cidades. Com a campanha de vacinação em ritmo cada vez mais acelerado, em setembro o Ministério da Saúde recomendou a 3ª dose para idosos e pessoas com imunidade comprometida. E em novembro, o esquema vacinal de reforço foi liberado para toda a população adulta. E o resultado desses esforços refletiu na queda cada vez mais acentuada no número de contágios, internações e mortes pela doença. Quer comprar celulares, computadores e acessórios com o menor preço do Brasil? Venha para o Oferta da TV. No Oferta da TV, você compara preços de diversas lojas do Brasil. Escolhe o melhor preço, compra com boleto ou cartão de crédito e recebe os produtos em sua casa.
Acesse já ofertadatv.com.br. TV Barbacena, há 15 anos, a emoção não para. Com crescimento moderado. Essa era a expectativa do setor automotivo depois do forte impacto do ano anterior, quando as fábricas fecharam como medida sanitária. A pandemia desestabilizou o setor de veículos. A produção teve uma queda de 31,6%. No fim de janeiro, depois de um século de investimentos no país, a Ford anunciou o desmonte das fábricas em 3 estados por causa de uma reestruturação global da empresa. Apesar disso, a produção de veículos teve um discreto aumento de cerca de 4% e, com ele, a contratação de mão de obra, mas temporária. Com o fechamento das unidades da Ford no Brasil, o setor ainda está cauteloso em relação à geração de emprego. Com a chegada das vacinas, seria justo o otimismo, e a Anfávia projetou um aumento de 25% na produção de carros em relação a 2020. Mas o setor foi realinhando suas expectativas. A desvalorização do dólar, o aumento no preço do aço e a pressão tributária foram encarecendo o carro. Em São Paulo, o ICMS sobe e os pátios começam a ter carros incompletos por falta de peças. Os semicondutores, matéria-prima de chips e outras peças eletrônicas essenciais nos automóveis foram parar em computadores, celulares e notebooks, que ganharam mercado com o aumento do home office. Em casa, o trabalhador precisou de mais equipamentos para se comunicar com a empresa. A Anfávia estima que cerca de 120 mil veículos deixaram de ser produzidos aqui no Brasil no primeiro semestre por conta da falta desses componentes. Por esse motivo e também por conta da atual conjuntura econômica, a Anfávia revisou para baixo a projeção de crescimento na produção para este ano, de 25% para 22%. As montadoras voltam a fechar fábricas com layoffs e férias coletivas. No mercado de autopeças, a crise dos semicondutores atinge também o carro usado. E nas oficinas, carro que quebra demora para consertar. A gente não consegue entregar o carro na data prevista e não consegue ter a rotatividade. Temos demanda e não conseguimos entregar o serviço pronto. Os números de 2021 só serão conhecidos em janeiro. Em sua última carta do ano, a Associação Nacional dos Fabricantes de Autoveículos dá o tom. Foi o pior novembro em 16 anos para o setor. Olhando para trás, 20 foi difícil, 21 foi muito difícil, mas a gente tem, considerando todos os problemas que nós enfrentamos, um fechamento de ano razoável. A gente vai ter talvez um pequeno crescimento, né? A gente queria ter um crescimento maior, mas vai ter um pequeno crescimento, a gente precisa de mais crescimento, mas estamos aí, uma indústria forte, resiliente. Se o ano não foi bom o suficiente para o setor automotivo, no agronegócio, os resultados foram positivos. Recorde para o setor que tem garantido o superávit da balança comercial. 2021 tem sido um ano de recordes para as exportações de produtos agropecuários brasileiros. Já em outubro desse ano, nós vendemos mais do que tudo que foi exportado em 2020. De janeiro a novembro, nós vendemos cerca de 111 bilhões de dólares em produtos. Isso é 18,4% acima na comparação com o mesmo período de 2020. Aos olhos do mundo, o Brasil também é visto como uma potência do agronegócio. O que é colhido aqui alimenta mais de 160 países. Números que poderiam ser ainda melhores. Uma outra crise mundial afetou o mercado internacional. A falta de contêineres fez o preço do frete disparar. A escassez de chuva, com a pior seca dos últimos 21 anos, também afetou o preço das carnes, que ficou mais salgado para o bolso do brasileiro.
Um ano cheio de desafios, mas também de esperança para a economia brasileira. Para 2022, a nossa expectativa é que as exportações se mantenham mais ou menos nesse patamar deste ano, mas isso vai depender muito dos preços internacionais dos principais produtos da nossa pauta, especialmente a soja em grãos e a carne bovina. Quer comprar os melhores produtos pagando bem menos? Conheça o Oferta da TV. No Oferta da TV, você compara preços de diversas lojas do Brasil. Escolhe o melhor preço, compra com boleto ou cartão de crédito e recebe os produtos em sua casa. O melhor de tudo, você não precisa sair para comprar. É tudo pelo seu celular ou computador. Acesse já ofertadatv.com.br. O Afeganistão foi tomado de forma relâmpago pelo grupo extremista islâmico Talibã no dia 15 de agosto. Os Estados Unidos e aliados correram contra o tempo para retirar as equipes diplomáticas, civis e militares do país. Nos últimos dias de ocupação, cenas caóticas foram vistas no aeroporto internacional de Cabul. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas tentavam fugir por terra com medo do novo governo. Ao assumir o controle do país, o Talibã tentou convencer os afegãos e a comunidade internacional de que garantiria os direitos de mulheres e meninas, mas não foi o que se viu. No fim de outubro e início de novembro, o G20 e a COP26 movimentaram o noticiário. Líderes das 20 maiores economias do mundo se reuniram em Roma, na Itália, por 2 dias. Eles discutiram sobre a pandemia, a retomada do crescimento econômico e as mudanças climáticas. O presidente Jair Bolsonaro foi ao encontro e falou sobre auxílio emergencial, preservação de empregos e a vacinação contra a Covid-19. Depois de plenárias e reuniões bilaterais, o relatório final do G20 firmou o compromisso dos países de limitar o aquecimento global a 1,5 grau e a encerrar os subsídios para a produção de carvão mineral. Logo depois do G20, começou a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Glasgow, na Escócia. Considerada a mais importante desde 2015, a COP26 reuniu quase 200 países para definir como limitar o aquecimento global a 1,5 grau neste século. Foram 2 semanas de intensas reuniões e debates para chegar a um consenso. Pela primeira vez, o documento final previu a redução gradativa dos subsídios aos combustíveis fósseis e do uso do carvão. O texto foi alterado no último momento por pressão da Índia e da China e teve a expressão eliminar gradativamente trocada por reduzir gradativamente. Outros avanços da conferência foram os compromissos de zerar e reverter o desmatamento no mundo até 2030 e o corte de 30% das emissões globais de metano em 2030, em relação aos níveis de 2020. Além disso, o governo brasileiro anunciou uma nova meta de redução de 50% das emissões dos gases do efeito estufa até 2030 e a neutralização das emissões de carbono até 2050. Desastres naturais impactaram várias partes do mundo este ano. Em agosto, um terremoto de magnitude 7,2 abalou o Haiti e matou mais de 2.000 pessoas. Outras 13.000 ficaram feridas. Poucos dias depois, o país foi atingido pela tempestade tropical Grace, o que piorou ainda mais a situação. Alguns países enviaram ajuda, entre eles o Brasil. Bombeiros daqui, especializados em resgate,
além de insumos e medicamentos, chegaram até lá num avião da Força Aérea Brasileira. Tudo isso aconteceu em meio a uma grave crise política, social e econômica no Haiti. O país, o mais pobre das Américas, ainda não tinha se recuperado do terremoto de 2010, que matou mais de 200 mil pessoas. E um mês antes do tremor deste ano, o presidente haitiano, Jovenel Moïse, foi assassinado. Na ilha espanhola de La Palma, o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção em setembro e causou muita destruição por lá. Mais de 1.000 hectares de terra foram engolidos pelo material vulcânico. Mais de 2.900 edifícios ficaram destruídos e mais de 6.000 pessoas tiveram que sair de casa. Em 3 meses de atividade, várias novas aberturas se formaram no Cumbre Vieja para que a lava descesse a montanha e buscasse um caminho em direção ao Oceano Atlântico. Essa chegada ao mar gerou muitas vezes gases tóxicos que deixaram a população local em alerta. A erupção do vulcão Cumbre Vieja foi a mais longa na ilha desde que os registros começaram em 1585. Foi também um espetáculo da natureza que atraiu, inclusive, turistas para a região. 2020 foi um marco na chamada nova corrida espacial. A disputa entre bilionários deu origem a um novo modelo de exploração do espaço. No dia 11 de julho, uma nave da empresa Virgin Galactic, de Richard Branson, fez um voo até um pouco antes da chamada borda do espaço, a marca de 100 quilômetros da superfície da Terra. 6 tripulantes, entre eles o próprio Richard Branson, estavam no voo. Branson inaugurou as viagens turísticas ao espaço. 9 dias depois, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, viajou por 10 minutos a bordo de uma nave construída pela empresa dele, a Blue Origin. Bezos, o irmão, uma aviadora de 82 anos e um estudante de 18 anos fizeram o primeiro voo para fora da órbita da Terra sem um piloto e com todos os tripulantes sendo civis. Já em setembro, a SpaceX de Elon Musk decolou para um voo só com civis no espaço. Foram 3 dias dando voltas ao redor da Terra. Depois do programa Apollo, essa foi a viagem com humanos que chegou mais longe. Em outubro, outra corrida chamou a atenção, a do primeiro filme gravado no espaço. A Rússia venceu Hollywood e enviou, no dia 5 de outubro, a atriz Yulia Peresild e o diretor Clint Shipenko, junto com um cosmonauta, a bordo de um foguete Soyuz. Eles passaram 12 dias na Estação Espacial Internacional para gravar o primeiro filme de ficção no espaço. Alguns dias depois, foi a vez de William Shatner, o eterno Capitão Kirk de Jornada nas Estrelas, ir ao espaço. Ele e mais 3 pessoas voaram numa cápsula da Blue Origin, sem piloto. Aos 90 anos, Shatner se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço. A viagem dele virou um documentário. Uma brasileira deu um exemplo de superação este ano. Vitória Bueno nasceu sem os braços e tinha o sonho de ser bailarina. O talento da menina a tornou uma estrela nas redes sociais e uma inspiração para muita gente. Atualmente, ela faz aulas de balé na sua cidade natal, em Minas Gerais. Além de realizar o sonho, a dança deu força e flexibilidade que ajudam Vitória a fazer de tudo no dia a dia, desde amarrar os sapatos até pegar produtos no supermercado com os pés. Um casal de venezuelanos fez um abrigo para animais resgatados no jardim de casa. Os 2 já reabilitaram 40 preguiças e as devolveram para a natureza. Tudo começou depois que eles encontraram no meio de uma estrada uma preguiça que havia caído de um cabo de energia depois de sofrer um choque elétrico. Agora o casal quer reservar 400 metros quadrados da propriedade deles para tratar ainda mais bichos de uma só vez. Uma criança chamou a atenção do mundo em outubro. O menino quebrou todos os protocolos no Vaticano e conseguiu voltar para casa com um exemplar daquele chapéu que o Papa Francisco usa, o solidel. Ele roubou a cena ao entrar no meio da audiência geral do Papa. O garoto cumprimentou o pontífice e começou a namorar o chapéu, até conseguir o que queria. O Papa Francisco agradeceu a ele pelo ensinamento que deu a todos: agir com o coração. Os amantes de música foram surpreendidos em Veneza, na Itália, por um quarteto de cordas tocando a bordo de um grande barco em forma de violino. Enquanto ele navegava lentamente ao longo de um dos famosos canais da cidade, os músicos interpretavam obras de Vivaldi e eram acompanhados de perto por muita gente. A embarcação, chamada de Violino de Noé, foi construída em homenagem às vítimas da Covid-19. Uma equipe de torcida nada comum chamou a atenção este ano lá no Japão. Para participar, é
é preciso ter mais de 55 anos e passar por audições. As atuais cheerleaders têm entre 60 e 89 anos. Tudo começou há 26 anos, depois que a fundadora viu notícias de um time sênior no exterior. Quase 30% da população do Japão tem mais de 65 anos. O país é conhecido pela longevidade de seus idosos. A ilha Christmas, na Austrália, foi tomada por um mar de caranguejos vermelhos em outubro. As estradas foram fechadas para que os animais pudessem andar tranquilamente. Nessa época do ano, milhares deles saem da floresta para começar a jornada de migração para o oceano. É lá que eles acasalam e desovam. O evento anual é a maior atração turística da ilha. Em abril, lindos tapetes de plantações de canola anunciaram a primavera na região de Úmbria, na Itália. Esse desabrochar das flores amarelíssimas de couza, como as plantas também são conhecidas, dura apenas algumas semanas, mas é tempo suficiente para o local atrair muitos turistas que querem ver de perto essa explosão de cores. A região da Úmbria é conhecida como o coração verde do país. Histórias engraçadas também tiveram vez em 2021. Em fevereiro, uma audiência virtual de um tribunal do Texas virou notícia. Um acidente com o filtro da plataforma Zoom mostrou um gato de olhos azuis em vez do advogado do condado, Rod Ponton. Ponton não sabia retirar a carinha do bicho da tela e o assistente dele tentava consertar as configurações. O juiz ajudou a remover o filtro e a audiência prosseguiu. E para terminar, o cachorro de rua chamado Boji. Ele é um dos viajantes mais conhecidos de Istambul, na Turquia. Boji é visto com frequência em balsas, ônibus e trens. O cão gosta de andar bastante no transporte público. Ele viaja até 30 quilômetros e passa por pelo menos 29 estações do metrô por dia. As autoridades registram as viagens de Boji por meio de um microchip instalado nele. O cachorro já foi rastreado no mar, fazendo uma pausa de fim de semana nas Ilhas dos Príncipes, a 20 quilômetros da costa de Istambul. TV Barbacena, há 15 anos, a emoção não para.